Amados irmãos, desde o passado, desde a queda, desde o início dos tempos, Deus tem se mostrado bom para com a humanidade. Ele tem demonstrado sua bondade principalmente para com o seu povo. Especialmente o povo de Deus tem sentido, tem visto, tem testemunhado a bondade do Senhor. Mas todo mundo também prova dessa mesma bondade, porque Ele faz com que o sol nasça sobre todos, não é? Sobre injustos e sobre justos. Sobre aqueles que fazem parte do seu povo e sobre aqueles que também o odeiam e perseguem a igreja. Deus é bom. Quando Adão e sua esposa caíram, imediatamente nós podemos contemplar no texto da palavra de Deus, não é? A ira do Senhor contra o ser humano pecador. Porque a sentença veio. Ao mesmo tempo que nós podemos também contemplar a própria graça de Deus, em que Deus vai até o ser humano e demonstra a sua bondade. Demonstra essa expressão de amor, quando o ser humano se esconde porque estava nu, porque era pecador, porque agora sua consciência depravada o acusara, e o homem se esconde da presença de Deus, e Deus vai até o ser humano, Deus vai até o homem. E podemos ver então, não é, que Deus demonstra a sua misericórdia, demonstra a sua providência em cobrir o casal que acabou de pecar, que havia acabado de pecar, e estava agora por natureza longe do seu Criador. Deus ali mostra a sua providência em, de fato, providenciar aquilo que era necessário para a vida física deles. Eles estavam nus, não é? Deus então providencia roupas para eles. Sacrifica animais para cobri-los, cobrir a nudez do casal. E ensina, por meio do sacrifício, como seria o relacionamento agora do homem pós-queda com o seu Criador. Antes da queda, era um relacionamento muito mais profundo. Era um relacionamento muito mais próximo. Mas agora, depois da queda, o homem está por natureza afastado de Deus e vai ser expulso. E foi expulso do Éden. Foi expulso do lugar onde habitava com o Senhor. Ali, naquele sacrifício ordenado, está embutida a ordem de como Adão deveria obedecer a Deus, não é? E aprender, na verdade, sobre a verdadeira fé. E aprender a confiar nas promessas de Deus. Deus, antes de expulsar o ser humano do paraíso, do Éden, promete um Redentor. E nós conhecemos muito bem essa palavra do Senhor. Ele poderia simplesmente ter destruído o ser humano. Ele poderia ter acabado com tudo porque o ser humano pecou contra ele. Mas ele simplesmente, não é? Ele não omite a justiça. Ele pune o ser humano. A terra é maldita por causa do pecado do ser humano. Não é? Eles iriam sofrer. Iriam perceber que as coisas não funcionariam mais como antes. Todavia, Deus ali mostra a sua graça, porque antes de expulsar o casal do paraíso, promete um Redentor. Isso de fato é uma bênção. E nos mostra que Deus já estava prometendo ali, o Santo Evangelho, que um dia desfaria de maneira completa as obras do diabo. As obras de enganação, de mentira. As obras que conduziram, que tentaram o homem ao pecado. Pois é, irmãos, a fé foi dada a Adão e sua esposa naquele momento. Deus pregou o Evangelho para eles. Deus demonstrou o que iria fazer por meio de seu Filho. E assim foi com os filhos de Adão e tem sido assim até os dias de hoje. Então, desde o começo do mundo, o Evangelho está sendo pregado. Tanto no Éden o Evangelho era pregado, não é? Pela árvore da vida que estava no jardim, que eles receberiam aquela vida, e nós sabemos que vida eterna só vem por meio de Cristo, então o Evangelho estava sendo pregado no Éden. Mas quando eles caíram, Deus continuou mostrando o Evangelho, pregando o Evangelho, anunciando o que Ele faria. O sermão dessa manhã nos levará justamente à reflexão sobre o cuidado de Deus com o seu povo, demonstrando o seu amor e fidelidade. E o título, o tema do sermão é o Deus que alimenta a fé do seu povo. E de que forma Deus alimenta a fé do seu povo? Aprenderemos primeiro que Deus dá a fé ao seu povo por meio da promessa. Foi por meio da promessa, em Gênesis 3,15, antes de expulsar o ser humano do paraíso, que ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Que Deus deu fé a Adão. Então a fé, como nós já aprendemos na palavra, vem por meio da palavra. Deus promete algo.
Sempre a Escritura vai nos ensinar de maneira muito clara que a fé está completamente ligada à palavra de Deus. Agora, a palavra que está escrita, registrada, mas no passado, a palavra não é, ou seja, falada, oral. Assim Deus falava, assim Deus prometia, e a fé vinha pela palavra de Deus, por meio da palavra do Senhor. Quando Deus promete a Adão, Ele está dando fé a Adão. No versículo 17 de Gênesis 6, nós aprendemos também: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre toda a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Então Deus diz a Noé: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Deus também dá a fé a Noé por meio da promessa. Deus chama Noé, e então promete a Noé: eu vou salvar vocês. Eu vou derramar dilúvio, juízo sobre a terra, porque o pensamento do coração do homem é mau o tempo todo. O homem se corrompeu cada vez mais, ou seja, pecou. O pecado em si, o pecado original, tem esse poder de essência que mudou de fato a essência do ser humano, que tornou a natureza humana depravada, e então tudo que é de ruim vai sair daí. Todo tipo de desgraça, de pensamentos ruins, sai dessa realidade, de que somos pecadores. E então Deus anuncia o seu juízo, mas chama Noé e sua família, e então promete. Noé e sua família recebem fé, por meio da palavra de Deus, por meio da promessa do Senhor. A mesma coisa nós lemos em Gênesis 12, de 1 a 3. Abraão estava ali como um pagão, em Ur dos Caldeus, como um pagão, vivendo a sua vida comum, sem ter conhecimento do Deus verdadeiro. Naquele período de Abraão, a humanidade já tinha proliferado, e também os entendimentos de religião da mesma forma. Então eles adoravam deuses imaginários que eles criavam. Deus chama Abraão do meio do paganismo e diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus dá fé a Abraão, que é confirmado no capítulo 15, E Abraão é justificado por meio dessa fé, mas ele dá a fé a Abraão por meio da promessa. Deus promete, Deus fala. Ou seja, desde o início Deus estava pregando o evangelho para aquelas pessoas. Pregou o evangelho para Adão, pregou o evangelho para Noé, pregou o evangelho para Abraão. Em toda a história da redenção é o que nós observamos, irmãos. Essa é a promessa do Santo Evangelho. Desde o início do mundo, Deus está pregando o Evangelho, anunciando a verdade sobre Jesus Cristo. É claro que nós entendemos isso hoje de maneira tão clara, por causa da revelação do Novo Testamento, que lança a luz a tudo isso. Então, quando nós começamos a ler o Antigo Testamento, já com o conhecimento do Novo, nós percebemos Cristo, em cada expressão, Cristo em cada história, em cada acontecimento, Deus exaltando o seu Filho, demonstrando que a salvação é somente por meio de Jesus Cristo, em toda a Escritura. Isso de fato é uma bênção e é uma maravilha, e o Senhor revela isso aos seus eleitos. Aqueles que Deus escolheu recebem essa revelação, assim como foi com Noé e com tantos outros. É o que nós aprendemos na Escritura. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A mensagem do Evangelho, a grande promessa de salvação, a grande promessa de eternidade, vem por meio da pregação, e essa pregação, essa mensagem é justamente sobre Cristo. Então tudo se refere a Ele. Tudo se refere a Ele. Foi ouvindo a palavra e recebendo a fé por meio da palavra que todos os santos do passado viveram, andaram, morreram, deram as suas vidas por confiar no que Deus disse. Nós lemos, por exemplo, em Hebreus 11, versículo 13, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então a referência que o autor aos Hebreus faz é justamente sobre o povo do passado, sobre os santos do passado, que ouviram as promessas de Deus e então confiaram nas promessas de Deus. A fé vem por meio da pregação da palavra. Deus pregou, Deus é o primeiro pregador do mundo. Ele pregou e então ele enviou a fé por meio da palavra. E aqui os santos do passado,
Eles simplesmente confiaram nas promessas. Eles se mantiveram em fé, não é? E eles, ainda que não puderam ver, na verdade, as promessas cumpridas, eles contemplavam as promessas de longe. Deus fortalecia o imaginário do seu povo, eles pensavam naquilo que Deus estava prometendo. Eles imaginavam, eles sonhavam com aquilo, eles queriam aquilo. Eles viviam aguardando a promessa. Eles viam essas promessas de longe. E eles confessavam. Veja, não era uma coisa de uma fé falsa, porque eles confessavam de verdade: nós somos peregrinos, estrangeiros neste mundo. Ou seja, a esperança na nova pátria, a esperança na promessa de Deus, de novos céus e nova terra, de uma terra de fato onde Deus habitaria com o seu povo, era tão grande que eles confessaram que eram peregrinos. Por mais que tivessem uma terra física para habitar, não é? Aqueles que de fato eram o remanescente fiel, que criam nas promessas de Deus, confiavam na nova pátria. E é isso que o próprio autor aos Hebreus nos ensina. Não é? No versículo 16, por exemplo, do capítulo 11, ele diz: mas agora aspiram a uma pátria superior. Isso é o testemunho da fé das pessoas da antiga aliança. Percebem? Eles receberam uma terra de verdade, uma terra física deste mundo, o território de Israel. Mas o autor aos Hebreus está dizendo: mas agora, por que eles se consideram peregrinos no mundo? Porque agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Isso de fato é muito profundo, irmãos. Mostra que a fé que eles tinham é como a nossa. É a fé que Cristo nos deu, já demonstrada na vida daquele povo. O ser humano, então, é fortalecido por coisas, não é? Por verdades que fomentam e estimulam o seu imaginário. Deus, ele dá tudo isso ao povo, ele fala, ele promete, não é? Ele faz promessa, ele diz como vai ser no futuro, para que as pessoas de fato possam confiar nisso. Quando ele foi até Abraão, e cada um deles, ele estava dizendo: eu vou resolver o problema de vocês, eu vou resolver o problema do pecado, eu vou acabar com as obras do diabo. Com Abraão, ele fala: eu vou te dar um filho, Abraão sendo velho, e confirma isso a Abraão, e dá o filho a Abraão, e promete a Abraão, 400 e poucos anos antes de Israel, os filhos de Abraão, ser uma nação. Olha, o seu povo, os seus filhos, a sua descendência, eles vão para a terra do Egito, eles vão ficar ali, escravos, 400 anos. Eu vou libertá-los. Abraão confiou nisso. E 400 e poucos anos depois, gerações mais tarde, Deus levantou Moisés e libertou o povo. Tudo isso para demonstrar a fidelidade do Senhor. Deus, então, ele dá a fé por meio da pregação da palavra. Isso para nós é muito importante. Há pessoas que não confiam na palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é deixada de lado. Ela não é mais valorizada como era antes por boa parte dos cristãos. Porque as pessoas acham, não é, que apenas ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação, as promessas do Senhor, não serve para muita coisa. Então elas querem coisas muito mais palpáveis, elas querem coisas muito mais divertidas e não confiam naquilo que Deus está dizendo. Porém, nós sabemos, irmãos, que todos aqueles que são contados como sendo parte do povo de Deus, dos santos da antiga aliança, todos eles primeiro ouviram a pregação, ouviram as promessas de Deus e foram confirmados na fé. Não é? Todos aqueles que de fato são filhos de Deus ouvem a palavra do Senhor e creem nessa palavra. Mas Deus, ele deu apenas a palavra, e essa pergunta não diz respeito a entender que a palavra não é suficiente. A palavra é suficiente. É suficiente. Mas pense numa coisa. Pense numa realidade. Será que nós, ou Adão, ou todos os outros do passado, se apenas ouvissem as promessas de Deus, eles permaneceriam firmes naquilo que eles ouviram? Talvez alguém possa pensar: não é? Claro que a palavra é suficiente, só a Escritura, então nós não precisamos de mais nada. Só que não é assim que Deus pensa. Deus vê o ser humano, vê a sua fraqueza, sabe que nós somos falhos mesmo, e então Ele nos dá coisas além disso. Na verdade, Ele nos dá sinais que estão completamente ligados à palavra, que dizem respeito à palavra, para que o povo seja alimentado. E nós aprendemos que Deus alimenta a fé do seu povo, não é? Por meio da palavra e dos sacramentos.
Nós estamos aprendendo sobre a Santa Ceia. E para muitas pessoas, não é, há uma compreensão muito estranha sobre a Santa Ceia. Mas o que nós aprendemos, ou o que Deus está fazendo com a igreja, nos ordenando, como Cristo nos ordenou, a celebrarmos a Santa Ceia. Porque todo mês nós nos reunimos, não é, no dia que nós escolhemos, o segundo domingo do mês, para celebrar a ceia do Senhor. Qual a razão disso? Não seria algo meramente repetitivo? Poxa, poderíamos fazer isso apenas uma vez e não fazer mais. Por que Deus ordena que nós venhamos sempre fazer isso em memória dele? Qual a intenção? Então imagine se Deus tivesse dado a Adão as suas promessas, mas não tivesse feito nada além disso. Adão permaneceria firme no que Deus prometeu? Olha, eu vou enviar um Redentor, alguém que vai pisar a cabeça da serpente. Será que ouvir isso bastaria para Adão, tendo em vista que ele é um pecador, fraco, falho? Para você avaliar isso, pense na sua própria vida. Quantas vezes nós nos esquecemos de orar, de buscar a Deus, de ler as Escrituras? Nós nos esquecemos. Nós somos tão fracos que relaxamos em servir a Deus. Você acha que com Adão era diferente? Veja um testemunho histórico. Quantas vezes Israel não se esqueceu do Senhor? Quantas vezes, mesmo em toda a sua história, podendo contemplar Deus com o seu poder maravilhoso, supremo, humilhando, não é? Humilhando as falsas religiões, demonstrando que ele é o único Deus verdadeiro, e ainda assim, gerações depois, Israel se submetia a essas religiões falsas, se submetia a ídolos, se esquecendo do Senhor. Nós somos fracos. Nós somos fracos. E é por isso que Deus mesmo, em sua sabedoria, ele nos dá a fé por suas promessas, mas ele dá anexado à promessa, à palavra, sinais. Ele quer que nós vejamos algo. Ele quer nos ensinar, não só pelo que ouvimos, mas também pelo que vemos. Ele quer que, de fato, por meio de sinais santos, o seu povo seja fortalecido e seja lembrado de suas promessas. Quando as pessoas se esquecem das promessas, da palavra de Deus, não é? Esses sinais lembram o que Deus prometeu. Simplesmente isso. Esses sinais apontam para as promessas de Deus. Esses sinais tanto, de fato, demonstram e lembram o povo de sua própria identidade. Vocês são o povo do Senhor, vocês são o povo santo do Senhor. Como também lembra as promessas de vida eterna que Deus deu. A promessa de salvação em Jesus Cristo. É por isso que nós devemos responder ao nosso próprio coração. Mesmo sendo eleitos de Deus, confiando e confirmando isso, confessando essa verdade. Mesmo de fato crendo em nosso Senhor Jesus Cristo, será que apenas ouvir a pregação, ouvir a palavra, para nós, enquanto pecadores, não é? Basta? Será que o que você ouve hoje, você vai conseguir lembrar durante toda a sua vida? Nós temos visto, irmãos, que na prática comum nossa, quando nós escolhemos a desobediência ou o pecado, quando nós não somos consolados pela verdade que ouvimos no domingo, na pregação, é uma prova de que nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos. Nós acabamos de ouvir no domingo a pregação que nos consola, o evangelho que nos consola, e quando é na quarta, na quinta, na sexta-feira, passamos por um problema e esquecemos do que Deus disse. Como se fosse algo irrelevante. Mas ali são palavras de vida. E nós nos esquecemos. E a resposta então é clara, não. Nós precisamos. Deus conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos falhos e é por isso que Ele nos dá sinais. E o que nós vemos então? Deus, quando vê o casal nu, o casal pecador, Ele promete o evangelho. Olha, eu vou resolver esse problema. Eu vou enviar um Redentor para salvar a vida de vocês, para desfazer as obras do diabo. Mas em seguida o que o Senhor faz? Antes de expulsá-los do paraíso, Deus sacrifica animais. Diante dos olhos de Adão e Eva, Deus estava ali sacrificando animais. Eles estavam contemplando algo ali. E então ficou estabelecido de maneira muito clara qual seria a maneira, a forma como o homem se aproximaria de Deus, diante de Deus, não é? Depois da queda, pós-queda. E com aquele sinal, com aquele derramamento de sangue, Deus estava ensinando sobre essa mesma promessa que ele havia feito. Isso é tão certo que era uma ordenança para Adão, que em seguida, no capítulo 4, o que seus filhos fazem? Vão oferecer sacrifício ao Senhor.
E Abel, como um justo, como um crente de verdade, oferece o quê? O sacrifício de um animal. É isso que Abel fez. Ofereceu o sacrifício de animal. E ali, Deus estava lembrando aquela família das suas promessas. E Abel fez porque queria. O outro não fez porque era do maligno. Era filho da serpente. Ou seja, Deus prega a palavra e dá um sinal. Deus prega a palavra e dá um sinal. Não é? Ele anuncia a verdade do Evangelho, mas ele demonstra algo. Eu salvarei vocês. Como o Senhor nos salvará? Deus vai lá e mata animais. Sacrifica esse animal. Sangue é derramado. E então, com a pele dos animais mortos, o casal é coberto. Percebem que todo esse símbolo, não é? Toda essa simbologia, ou todos esses sinais que Deus dá, tem o objetivo de fortalecer a fé do ser humano, de alimentar a fé do povo de Deus, porque eles fazem aquilo porque Deus ordenou, e quando fazem, são lembrados do que Deus disse, do que Ele prometeu. Ele pregou o Evangelho. Abel, quando vai oferecer, ele não oferece um sacrifício de acordo com o seu coração. Abel não se aproxima diante de Deus, vou me aproximar do Senhor, vou fazer de acordo com o meu próprio coração, vou fazer como eu quero. Não. Ele não repete, ele não faz o erro, ele não comete o erro do seu irmão. Mas ele tem plena consciência do que ele aprendeu com seu pai, do que Deus havia mostrado a Adão no Éden ainda, antes de expulsá-lo. E então no capítulo 4, versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Essa mesma realidade vai ser demonstrada em Israel com a exigência que Deus tinha, não é, com relação aos cordeiros que eram sacrificados. Tinha que ser animais perfeitos, como o Senhor ordenou. Abel não oferece qualquer cordeiro, ele oferece o cordeiro melhor, das primícias do seu rebanho. Percebem? Ele oferece o seu melhor animal. Ele cuida especialmente de um animal, de uma maneira bem, de fato, diferenciada dos demais, para oferecer ao Senhor em culto. Olha como isso de fato nos ensina, irmãos. Deus estabeleceu então. A mesma coisa nós vemos acontecendo na vida de Noé. Deus prometeu a Noé e sua família que iria salvá-los. Olha, eu vou derramar juízo no mundo. Eu vou acabar com o mundo por meio de um dilúvio. Mas Deus apenas falou para Noé. Não, ele ordenou a Noé, olha, não vou te salvar de maneira mágica. Constrói uma arca. Deus instruiu aquele homem que era um lavrador, que nada tinha a ver com marcenaria, com trabalho com madeira. Não era um construtor de barcos. Era um lavrador. Deus deu sabedoria, Deus instruiu Noé para construir uma arca. E a arca é um sinal de Cristo. Nós só somos salvos em Cristo, tal como aquela família foi salva somente na arca. E quem estava fora da arca morreu. Deus deu a arca como sinal. Mas Deus não apenas deu a arca como sinal. Deus deu mais ainda. Deus deu mais sinais ao povo, a Noé. Quando as águas do dilúvio baixam, nós vemos no versículo 20 de Gênesis 8. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Olha o que Noé está fazendo aqui. Percebe? Está mais uma vez repetindo o que Deus fez com Adão lá no Éden. Percebem a fé na vida de Noé aqui? E quando Noé faz isso, ele é lembrado das promessas de Deus. Não é? A fé verdadeira era preservada naquelas famílias. E Noé está demonstrando isso. E então ele diz: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. Veja, o que Deus disse sobre a oferta de Abel, ele disse sobre a oferta de Noé. A oferta de Abel, Deus se agradou da oferta de Abel, não se agradou da de Caim. A mesma coisa nós vemos aqui em Gênesis 8, Deus se agradou da oferta de Noé. Ele sentiu o aroma suave, ele se agradou. E ele disse: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Não tornarei a ferir
todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Olha o que Deus promete a Noé. Eu acabei com tudo e eu preservei a sua família, Noé. E eu estou prometendo agora a você e a sua família, ou seja, a nova população da humanidade que vai ter agora, que eu não vou mais destruir a terra dessa forma. Enquanto existir a terra, haverá sempre colheita, haverá sempre trabalho, não é? Haverá sempre frio e calor, noite e dia. Eu vou manter tudo funcionando. Deus prometeu isso. Você pode contemplar a fidelidade do Senhor. O mundo está aí, funcionando. Percebe? E Deus diz isso a Noé. Mas ele não diz apenas isso. Ele continua no versículo 11 do capítulo 9. Estabeleço, olha o que ele diz para Noé, estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Olha o que o Senhor está dizendo. Ele prometeu a Noé, ele prometeu a sua família, salvo vocês por meio da arca, você tem um sinal que é a arca. Não vou destruir mais a terra, e então ele dá mais um sinal. Esse é o sinal da aliança que eu tenho com vocês, com todas as criaturas, que eu não vou destruir mais vocês dessa forma. Não é? Deus dá sinais. Então ele diz, porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da minha aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Deus prega o evangelho, Deus anuncia a sua fidelidade, Deus fala, mas ele mostra sinais, ele demonstra sinais. Todas as vezes que Noé e as suas gerações à frente olhassem para a nuvem e vissem o arco-íris, o arco do Senhor, se lembrariam, Deus prometeu que nunca mais destruiria toda a carne com dilúvio. Deus dá sinal para que as pessoas lembrem de sua palavra, lembrem de sua promessa. Essa é a função do sacramento. Assim, então, irmãos, foi com todas as gerações de israelitas. Ao passar dali, Abraão recebeu a mesma verdade, a mesma realidade. Deus chama Abraão, como nós já lemos, da terra de Ur dos Caldeus, fala com Abraão, promete a Abraão e em seguida dá sinais. Ele tanto dá sinal no capítulo 15, mandando Abraão fazer um sacrifício, dando um sinal do que Cristo faria por nós na cruz. Ele assumindo sozinho os nossos pecados. E no capítulo 17, ele dá um sinal, um outro sinal externo, uma marca, para dizer, olha, essa é a minha fidelidade com você. É a minha aliança com vocês. Para ser o Deus de vocês e dos seus filhos. Para que vocês sejam o meu povo. Deus fala e Deus dá sinais. E por que Deus dá esses sinais? Justamente para alimentar a fé do seu povo. É por isso que constantemente, desde o passado, o povo de Deus vem ouvindo e ouvindo e ouvindo as suas promessas. Geração após geração. No passado, cada vez que um cordeiro era sacrificado, cada vez que o dia da expiação chegava, o povo era renovado em sua fé, o povo era lembrado do que Deus havia prometido. Um dia, um profeta maior do que Moisés, um dia, o grande Messias virá a este mundo para finalmente pôr fim às obras do diabo. Para libertar o povo de verdade. Não apenas de uma libertação física, local, terrena, mas de uma libertação verdadeira, simbolizada por aquela terrena. Era isso que o Senhor estava prometendo sempre ao seu povo. Ou seja, em toda a história da igreja, nunca houve um tempo onde o povo de Deus, não é, estivesse sem os sacramentos. Portanto, é inconcebível, é completamente inconcebível, não é,
um tipo de igreja que não tenha sacramentos, que não leve a sério os sacramentos, que rejeite esses sinais que Deus dá. Nós precisamos, de fato, confiar na palavra de Deus e perceber, irmãos, a bênção do sacramento. Aprendemos de tudo isso, irmãos, de que Deus dá a fé ao seu povo por meio da palavra, por meio das suas promessas, por meio do Evangelho. E junto com a palavra, Ele dá também os sacramentos para alimentar a fé do seu povo. A palavra e os sacramentos andam juntas, são inseparáveis. A palavra é a promessa, é o Evangelho, e o sacramento nos leva a lembrar do que Deus prometeu, do que Deus disse. Não pode ser separado isso. Aprendemos com tudo isso sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque temos que nos perguntar, e como fica a igreja na Nova Aliança? Se na Antiga Aliança havia tanta simbologia, haviam sacramentos diversos, na verdade, haviam 2 principais sacramentos, com significado maior, mas havia vários sinais, vários símbolos, onde Deus instruiu o povo, mostrando para o povo, olha, é isso que eu vou fazer. O próprio tabernáculo era uma figura, um sinal do próprio céu, do verdadeiro tabernáculo. Tudo aquilo que os sacerdotes faziam era um símbolo, era um sinal do que Cristo fez entrando no verdadeiro tabernáculo. Como fica então a igreja no Novo Testamento, na Nova Aliança? Mudou alguma coisa sobre isso? Será que nós podemos tomar o erro de muitos cristãos hoje e dizer bem assim, olha, a palavra é suficiente e com isso querem dizer que nós não precisamos de sinais? Será que é lícito? Será que é de fato coerente fazer uma coisa como essas? Rejeitar os sinais que nós não inventamos, que Deus deu ao seu povo. É coerente fazer isso? Nós aprendemos que não. Cristo, quando veio a este mundo, também pregou. E por meio de sua pregação, a fé veio a esse povo. Veio ao povo do mundo. Ele diz, por exemplo, em Mateus 4, e verso 17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele estava pregando, estava anunciando o reino dos céus. Veja, o reino prometido lá no passado está próximo, está aqui. Chegou o momento não só de contemplar pela fé aquilo que viria, mas esse reino está aqui, espiritualmente já está aqui. É chegado o reino dos céus, então se arrependa. Nós ainda lemos em João 7, por exemplo, verso 38 e 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ele prometeu que o Espírito viria. Ele prometeu que derramaria o Espírito sobre a vida dos crentes, não é? Do seu povo. Ele prometeu isso. Mas ele apenas prometeu? Não, ele fez, ele demonstrou isso. Nós ainda lemos essa promessa maravilhosa do Evangelho. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14, verso 1 ao 3. São promessas do Evangelho. Tal como o Pai, tal como Deus, não é, fazia no passado, anunciando, ou seja, tal como Cristo, não é, o próprio Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, Deus, falava ao povo no passado, prometia ao povo, Cristo está fazendo a mesma coisa. Ele está anunciando, eu vou levá-los para uma nova morada, para uma nova pátria. Pátria que aqueles do passado ansiavam. Viveram e morreram por ela. Por uma pátria celeste que Cristo está dizendo agora, eu vou levar vocês para lá. Eu vou buscar vocês para lá. Vocês vão estar comigo. Mas ele apenas falou sobre essa promessa? Não. Ele não só falou sobre essa promessa. Ele torna isso muito mais claro no texto de João, capítulo 6, versículo 48, quando ele diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele está dizendo, ele está prometendo, ele está ensinando quem ele é. Aquilo que os vossos pais comeram no passado. O maná que desceu do céu. Não é? A própria providência de Deus em manter o povo no deserto. Aquele pão comido, aquele pão milagroso, falava sobre quem eu sou. Eu sou o pão simbolizado por aquele pão do passado. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão, ou seja, que desceu do céu, ou seja, sou eu, é a minha carne que eu darei em favor do mundo, para a salvação. E ele diz, aquele que comer deste pão, viverá eternamente. Ele disse aos seus discípulos, então, que ele é o próprio pão simbolizado no deserto, o pão que desceu do céu, o maná. O maná era o sinal de Cristo. Nós vemos, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Nós vemos ainda no versículo 54 em diante, do mesmo capítulo, João 6. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Com isso, irmãos, Jesus estava dizendo de maneira muito clara: a minha vida, a minha própria vida, isto é, a minha carne, o meu sangue, vão ser expostos diante de vocês. Eu vou fazer isso por vocês. Ele fala sobre isso, ele prega sobre isso, e em seguida, e depois com seus discípulos, quando chega o momento da Páscoa, onde eles comeriam a última ceia ali, no caso a última Páscoa com eles, o que ele faz? Ele reúne seus discípulos e diz, em Mateus capítulo 26, versículo 26 a 28, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Ele acabou de ensinar. Ele ensinou aos seus discípulos: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não sou como o pão que os seus pais comeram no deserto. O que eles comeram apenas apontavam para o pão verdadeiro que sou eu. E esse pão é a minha carne. É a minha vida que darei pelo mundo. Então, reunido com seus discípulos, ele parte o pão, ele abençoa aquele pão, ele dá graças ao Pai, e ele vai e fala: tomai, comei, e isto é o meu corpo, com o pão. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Nós acabamos de ouvir em João, capítulo 6, ele dizendo: eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão, ou seja, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna. Se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não tem parte comigo, você não tem vida. E ele está dizendo aqui, de maneira muito clara, com a Santa Ceia: isto é o meu corpo, isso é o meu sangue, sangue da nova aliança, para a remissão dos pecados, para a salvação de vocês. Portanto, irmãos, assim como Deus prometeu ao seu povo no passado e deu sinais, assim também Jesus Cristo nos deu sinais. Ele pregou, ele falou, ele prometeu, ele demonstrou promessas superiores sobre a nova pátria, sobre o céu, sobre o novo céu e a nova terra. Mas ele também deu sinais. E é por isso que nós não podemos olhar para os sacramentos e desprezá-los, como muitas pessoas fazem, não entendendo a seriedade do sacramento. Deus, de fato, quer alimentar a fé do seu povo por meio desses sinais. Lembrar de nosso batismo, contemplar um batismo sendo realizado, ceiar uma vez por mês, reunidos, deve alimentar a nossa fé, deve nos fortalecer.
Nós não podemos confiar na nossa própria vida, porque sabemos as nossas falhas. E Deus, que é sábio e que é misericordioso, olha para a nossa fragilidade e nos ordena: façam isso. Sim. Reúnam-se nesse memorial. E nesse memorial saibam a grande verdade. Quando Cristo diz que Ele é este pão, que é o seu sangue derramado por nós, simbolizando isso com a Santa Ceia, Ele está dizendo: eu estou no meio de vocês. Eu estou alimentando vocês. Espiritualmente, eu alimento a igreja por meio desses sacramentos. Vocês ouvem a palavra, vocês recebem a fé pela palavra e pelos sacramentos. Não é? Segundo a fé que vocês receberam do Senhor, vocês são alimentados. Alimentados pelo Senhor. É isso que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Não que nós devamos nos apegar à ceia como sendo a própria ceia, o próprio pão e o próprio vinho, não é? A própria vida e o próprio sangue de Cristo. Não devemos, como alguns, confiar que Cristo se transforma nos pães, no pão. E que o próprio sangue de Cristo é o próprio vinho, é transformado. Não devemos confiar nessa transubstanciação. Isso é um engano que desvia o coração das pessoas da verdade do Evangelho. Desvia o coração das pessoas daquilo que elas deveriam confiar de verdade. Não devemos também confiar, irmãos, que Cristo, não é? Embora não tenha se transformado em pão, não haja uma transubstanciação onde pão e vinho transformam-se em corpo literal e sangue literal de Cristo, mas que que Cristo esteja na verdade no pão e no vinho, ou com o pão e com o vinho. Devemos confiar antes naquilo que a Escritura nos ensina. Cristo está dizendo: eu sou a vida e eu alimento vocês. E de que forma Cristo nos alimenta? Pelo Espírito Santo. Ele nos dá a fé e no uso dos sacramentos, na ministração dos sacramentos. O Senhor Jesus Cristo, pela fé que deu ao seu povo espiritualmente, Ele nos abençoa. Quando ceiamos, de fato, Cristo se faz presente, não no pão ou no vinho. Ou o pão e o vinho nos transformam no corpo e sangue dele. Porque a Escritura não ensina isso. Mas ele, misticamente, espiritualmente, está no meio de nós e nos abençoa. O próprio Senhor Jesus Cristo nos abençoa pelo seu Espírito, nos dando o alimento que ele é, nos dando a vida. É isso que o Senhor quer nos ensinar. Por isso, devemos reconhecer, irmãos, a bênção de Deus sobre nossas vidas. Deus é fiel à sua aliança. E Ele é tão bom, tão misericordioso, que desde o passado Ele continua fazendo isso. Ele nunca cessou de fazer isso. O povo de Deus sempre recebeu alimento. Deus sempre nos lembrou, porque somos esquecidos. Sempre nos lembrou. Quando Israel se desviou do Senhor, Deus levantava profetas. Lembrem quem vocês são. Arrependam-se e voltem ao Senhor. Mesmo punindo o povo severamente, Deus prometia: eu não vou deixar vocês, eu vou preservar um remanescente fiel. E Deus fez isso. Durante toda a história da igreja cristã, durante esses 2000 anos de história, do mesmo jeito. Por meio da palavra, as pessoas recebiam a fé. Por meio dos sacramentos, eram fortalecidas, eram lembradas das promessas de Deus. E assim o Senhor continua fazendo com nossas vidas hoje. Por isso, não encare, irmãos, o culto. Por que você acha que nós temos um dia? Qual a importância do dia do Senhor para nós como igreja hoje? Responda isso ao seu próprio coração. E se não houvesse um dia oficial para adorar a Deus? E se fosse como algumas pessoas dizem, e dizem de maneira bastante contraditória, porque elas têm a consciência pesada para se reunirem no dia de domingo.
É assim que se reúne no dia do domingo. Se não é assim, então cancela o culto do domingo, faz outro dia, esquece o domingo. Não vão fazer isso. Por que nós nos reunimos hoje? Qual a razão disso? Porque no passado Deus deu um dia para o povo descansar e adorá-lo. Para ser um sinal. Se Deus nos deixar assim ao léu, olha, meus filhos, eu já prometi, agora é com vocês. Fiquem à vontade. Nós não seríamos fiéis a Cristo. Nós nos desviaríamos. Se Deus falasse, olha, eu já preguei o Evangelho, eu já ensinei o Evangelho para vocês, agora vivam por conta, vocês não precisam mais se reunir. Vocês não precisam mais se reunir para cultuar no dia do Senhor. Não precisa mais haver culto solene, público. Não tem que haver mais assembleia ao Senhor. Não. Fiquem à vontade. Não é? Cada um de vocês adora quando vocês quiserem, quando tiverem tempo. Tem a semana todinha, segunda, terça, quarta, a semana todinha. Fiquem à vontade, cada um faz do seu jeito. Não é? As pessoas não adorariam a Deus de forma nenhuma. E você é prova disso. Basta responder ao seu próprio coração. Você ora todos os dias? Você lê a Bíblia todos os dias? Você começa o dia e você termina o dia lembrando do Senhor? Se nós formos sinceros, sabemos que nós falhamos nisso. Deus nos dá um dia para nos lembrar de quem nós somos e de quem Ele é. O Deus que nos libertou, o Deus que nos salvou. Jesus Cristo é quem nos ensina todas essas verdades consoladoras do Evangelho. Portanto, venhamos descansar no fato de que Deus, assim como fez no passado, continuará nos alimentando a igreja até o dia em que Cristo vier para nos buscar. Amém.